Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Gente, meu nome é Wilson Araújo e a partir de agora começaremos esse projeto começando do zero em relação à nossa disciplina, que é orçamento público, regulada pelo direito financeiro. Então, o que veremos aqui? A parte teórica e também vamos exercitar a teoria com algumas questões que eu selecionei de várias bancas para solidificarmos tudo aquilo que foi dito nas aulas. Gente, a disciplina orçamento público ou direito financeiro, como queiram, será que ela está sendo importante, vem sendo importante nesse processo de aprovação? Olha, para retratar a real importância atual da disciplina, eu vou contar uma história rapidíssima, que é a seguinte. Eu costumo, em minhas aulas presenciais, perguntar, logo de início, para a turma, quem aqui já estudou direito financeiro para concurso? E a resposta, quase zero. Não sei se é o seu caso. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas isso nos leva a quê? Gente, é uma matéria pouco estudada. E vocês sabem, tanto quanto eu, que atualmente uma questão de uma prova de concurso que você acertou ou deixou de acertar, faz a diferença, não é verdade? Para a aprovação ou para a não aprovação, para ficar lá batendo na trave. Isso todo mundo sabe. Em relação ao que está acontecendo, ora, eu já estou à frente dessa disciplina há cerca de 8 anos, então eu tenho uma ideia de como ela é pouco estudada. E se você, partindo desse projeto, começando do zero, já que a intenção é trabalharmos passo a passo, com bastante calma, temos tempo. Se você conseguir assimilar os ensinamentos que eu vou passar, na hora da prova, gente, isso fará a diferença. Porque se eu tivesse feito a pergunta, quem já estudou português? Todo mundo, você também, certamente. Direito administrativo, direito constitucional, todo mundo, não é verdade? Então, esses candidatos que já estudaram e vêm estudando essas matérias, na hora da prova estarão nivelados, empatados. Alguém terá que ser o fiel da balança. E esse alguém certamente poderá ser direito financeiro. Não que a minha disciplina seja mais importante do que as outras, negativo. Não adianta você fechar a prova, a parte de direito financeiro, e zerar as outras matérias, não passa de qualquer maneira. Mas o que está acontecendo é o seguinte, nem todo mundo ou poucos tem um domínio de orçamento público. E se você se sobressair, se você entrar nesse pequeno universo de poucos, certamente isso fará a diferença. É a questãozinha que está faltando para você passar um concurso que está almejando. O material. Então, preparei esse material de forma bem atualizada, estamos em 2013, de forma bem atualizada, já focando o que vem sendo cobrado pelas bancas. Então, é um curso em que você estará se preparando para as principais bancas, vou citar 3, Fundação Carlos Chagas, o CESP e a ESAF. Então, é uma disciplina que cai para as 3. E esse ano promete muito orçamento público nas provas de concurso. Então, gente, vamos ter muita calma. Vocês vão entender isso, eu posso garantir. Vamos ter muita calma, vamos trabalhar passo a passo, com muito material, muitos slides, para que vocês tenham uma ideia, só uma ideia superficial, cerca de 3.000 slides que utilizarei nesse curso. Então, eu gosto do passo a passo. Eu gosto de demonstrar cada passagem de um artigo, de um parágrafo, aquele entendimento legal, de uma forma mais gráfica, porque facilita o aprendizado. E é assim que eu venho fazendo ao longo, como eu falei, desses 8 anos que eu estou à frente da matéria de direito financeiro, que regula também o orçamento público. Gente, tenho certeza que nossa jornada aqui será proveitosa e juntos chegaremos à sua aprovação. Então esse é o projeto Começando do Zero, que a gente começa agora realmente do zero, a nossa disciplina. E como não poderia deixar de ser, o primeiro passo qual é? O primeiro passo é conceitual que a gente vai estudar. O que é que vamos estudar? O direito financeiro, que regula tudo isso, regula o orçamento, regula a receita, a despesa. Mas qual o conceito legal, qual o conceito utilizado pelas bancas para
aplicar em relação à nossa matéria? Eu poderia simplesmente aqui jogar o conceito e vamos trabalhar em cima dele, mas eu prefiro construir a lógica desse conceito. Porque dentro do conceito, dentro dessa lógica construtiva, teremos várias passagens que estão sendo cobradas em provas de concurso. E como essa é a intenção, começando do zero mesmo, o primeiro passo, conceituar. O programa já foi divulgado no site. Vamos seguir religiosamente esse programa, com teoria e com questões. Mas qual é o conceito de direito financeiro? Para a gente começar a trabalhar, imaginem, inicialmente, a figura do Estado. Ou isso é o Estado em que eu moro, em que eu resido? Não. É o Estado no sentido macro, no sentido da administração pública. Aquele que vocês estudaram nos bancos escolares. Estão lembrados da oitava série, primeiro ano, né? Mais ou menos assim. Aquele Estado organizado politicamente dentro de um território, com uma sociedade. Exatamente isso. A gente começa pela figurinha do Estado. E há uma lógica nessa formação. E essa lógica na formação do Estado é que vai redundar no conceito do direito financeiro, na necessidade da disciplina ter sido criada. Vamos começar? Aspectos introdutórios. É a primeira parte do nosso programinha, começando do zero na tela. Aspectos introdutórios. A introdução passa exatamente pela figurinha aí, ó, do Estado. Vamos trabalhar o conceito do Estado, mas antes do conceito, a necessidade do homem em conviver socialmente explica a origem da formação do Estado. Para tal, houve por bem se estabelecer regras de conduta a fim de garantir o direito. A partir daí, gente, o Estado vai ter que surgir. E o surgimento do Estado? Qual a lógica para o surgimento do Estado? A lógica da formação do Estado tem como fundamento a necessidade de convivência social em comum. Agora já temos a base para conceituar o Estado. O Estado é a sociedade humana juridicamente organizada dentro de um território, com um governo para a realização de determinado fim. E todo Estado, ao ser criado, obrigatoriamente terá essa finalidade, que é a finalidade precípua do Estado. Portanto, meus amigos e minhas amigas, genericamente, pode-se dizer que a finalidade do Estado é a realização do bem comum. Então, até agora, o que é que eu quis mostrar? Que o Estado, ao ser criado, ele terá um papel fundamental em relação a regular a convivência entre aqueles que vivem dentro do seu território. E a finalidade maior do Estado, qual é? Atender às necessidades da coletividade. Mas para isso, gente, o Estado teve que se organizar. Ele teve que se estruturar administrativamente. E nessa organização administrativa, o Estado começou a exercer funções. Funções básicas, funções associadas a cada um dos poderes do Estado. Então vamos ver aqui as funções básicas por poder. Quando eu falo funções básicas, não são funções exclusivas, ou seja, cabe tão somente aquele poder. A função básica, no nível maior, cabe aquele poder, mas um outro poder também poderá exercer tal função. E quais são as funções básicas do Estado? Vamos ver na tela? Funções. Temos aí 3 funções que eu destaquei. A função normativa, que coube ao poder legislativo. A função jurisdicional, que coube ao poder judiciário. E a função executiva, que coube ao poder executivo. Gente, na função normativa, o poder legislativo ficou com a incumbência de criar o ordenamento jurídico. Basicamente é do poder legislativo, mas não é uma função exclusiva. Por quê? Porque os outros poderes também criam normas. Exemplos, nós vamos estudar aqui essa matéria por normas criadas pelo poder executivo. Manuais, portarias, instruções normativas. Mas a função básica de criar o ordenamento jurídico coube ao poder legislativo. O poder judiciário ficou com a função judicativa, ou judiciária, tanto faz.
Coube basicamente ao Poder Judiciário resolver os conflitos entre as partes, caso venham a acontecer. Mas, Wilson, é básica dele? É básica, mas não é exclusiva. O Legislativo julga as contas dos gestores públicos. O Executivo julga. Quando abre internamente um processo administrativo disciplinar, haverá um julgamento. Então, mais uma função básica e não exclusiva. E o último poder, que é o Poder Executivo, basicamente ficou com a responsabilidade de gerir, de administrar a coisa pública, o patrimônio público. Também é função básica, porque os outros poderes, eu até incluo, não como poder, mas como órgão, quase poder, o Ministério Público, possuem patrimônio público. Patrimônios que pertencem a cada poder. E como esses poderes, mais o Ministério Público, gozam de autonomia administrativa e financeira, eles que administram os seus patrimônios. Mas, enfim, temos 3 funções básicas que o Estado terá que desempenhar. Desempenhar para quê? Para aquele principal ponto da finalidade pública, da finalidade do Estado. Para aquele principal ponto em que o Estado obrigatoriamente tem que atender. Que ponto é esse? Na tela eu mostro. As chamadas necessidades públicas. Olha só, gente. De um lado eu coloquei a sociedade. Do outro lado, o Estado trabalhando em prol da sociedade. Entre a sociedade e o Estado, temos as chamadas necessidades públicas. O povo tem necessidade de educação, tem necessidade de cultura, de segurança, de infraestrutura, de saúde. E o Estado tem que atender a essas necessidades, porque é sua obrigação. E isso passa pelo conceito das necessidades públicas. Vejamos, tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. Regis Fernandes de Oliveira e Estevam Rovart. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política. E essa decisão política deverá ser inserida em norma jurídica. O que tiramos daí? Gente, o Estado, primeiro, ele tem a obrigação de atender às necessidades públicas. Ao mesmo tempo em que ele pode atender às necessidades públicas, ele deverá atender. Chamamos isso de poder-dever. Ele é obrigado, não tem para onde correr. Mas o Estado, na figura daquele poder, que ficou com a incumbência básica de administrar a coisa pública, que é o Poder Executivo, ele terá que tomar uma decisão política. Ele não pode realizar suas ações de forma aleatória, sem planejamento. Essa decisão política que vai depender da cabeça de cada governante é o que chamamos de orçamento. Então, essa decisão política obrigatória para atender às necessidades públicas deverá ser tomada pelo Poder Executivo. Mas também não basta tomar essa decisão política e começar a ir realizando gastos. Não. Essa decisão política terá que ser transformada em lei. E quem basicamente, qual o poder que basicamente ficou com a responsabilidade de criar o ordenamento jurídico? Exatamente, Poder Legislativo. Então o Executivo tomará essa decisão política, orçamento, e o Legislativo ficará com a responsabilidade de inserir essa decisão política dentro do ordenamento jurídico, transformando-a em lei. Então, gente, poder-dever, decisão política e a inserção dentro do orçamento jurídico são os destaques para o conceito de necessidades públicas. Vamos ler novamente, para fixar na tela. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. E agora? E agora não tem para onde correr, não é, Estado? Se vire aí e organize, desempenhando suas funções, atendendo às necessidades públicas da sociedade. E para isso, gente, o Estado, ele terá que ter meios para a sua manutenção. Porque tudo isso demanda recursos. Não é só com base na vontade do Estado, eu quero ajudar, não. Tem que ter vontade,
Tem que ter decisão política, mas tem que ter din-din, tem que ter recursos, senão o Estado não sai do lugar. E o Estado, se vendo nessa obrigação, ele sairá em busca de quê? De meios, né? Meios para a sua manutenção. E aí eu trabalho um outro conceito, preparando o conceito da nossa matéria, que é o direito financeiro. Meios para a manutenção do Estado. Vamos ver então? Olha só. Meios para a manutenção do Estado leva o Estado a trabalhar. Ele terá que sair em busca de recursos. E quando o Estado trabalha em prol da coletividade, quando o Estado exerce essa atividade, chamamos de atividade financeira do Estado. Um conceito curto, simples, de Alberto Deodato, é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Novamente, é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Um outro grande autor, Aliomar Baleiro, asseverou em sua obra uma introdução à ciência das finanças, que a atividade financeira do Estado consiste em 4 momentos distintos. Esses 4 momentos distintos são cobrados. Em que consiste a atividade financeira do Estado? Pergunta a banca, como perguntou a FCC no concurso PGE Alagoas, 2009. A atividade financeira do Estado consiste em quê? Aí estava lá a resposta. Receitas públicas, despesas públicas, o orçamento público e o endividamento, que é o crédito público. E a Leomar Baleiro asseverou isso em sua obra. E temos que fixar, porque essa é a base da nossa disciplina. É isso que praticamente vamos estudar nos nossos encontros aqui no projeto Começando do Zero. Vamos ver então a Leomar Baleiro. A Leomar Baleiro, em sua obra Uma Introdução à Ciência das Finanças, assevera que a atividade financeira do Estado consiste em obter recursos, receitas públicas, criar o crédito público, endividamento público, gerir e planejar a aplicação dos recursos, orçamento público, despender recursos, despesa pública. Gente, dentro dessa atividade financeira do Estado, sempre está acompanhando, sempre está aparecendo uma palavrinha, público, pública. Etimologicamente, público vem do latim público. Dentre outros sentidos, há um que eu destaco para a nossa disciplina, que é o destinar, favorecer, pertencer à coletividade. A receita pública pertence à coletividade. A despesa pública é um gasto que será realizado em prol da coletividade. O endividamento público são dívidas que o Estado contrata, mas que pertencem à coletividade e para ela será destinada. E o orçamento público é um instrumento de planejamento que deverá ser elaborado em prol da coletividade. Então, etimologicamente, essa palavrinha sempre estará associada à nossa matéria, não é? Público, pública, sempre encontraremos. Mas e aí, Wilson, o que é que você está querendo dizer com isso? Olha, a atividade financeira do Estado estará restrita àqueles que guardem, gerenciem, administrem recursos públicos. Então, o Estado vai trabalhar quando o campo de aplicação se restringir àqueles que guardam, gerenciam, administram recursos públicos. Então, muito cuidado, e eu chamaria atenção para isso e vou mostrar, com a extensão da atividade financeira do Estado. A administração indireta também sofrerá ou também será campo de aplicação da atividade financeira do Estado? Há uma pulhazinha que eu destaquei já o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à extensão da atividade financeira do Estado. Imagine também que o Estado controla os recursos públicos, aqueles que guardam, que administram, que gerenciam os recursos públicos. E constitucionalmente ficou a cargo do Tribunal de Contas da União, na esfera federal, o controle da atividade financeira do Estado. Mas será que o TCU controla todo mundo, toda a administração, quer seja ela direta ou indireta? A atenção que eu chamo é para isso. Vamos ver.
Atenção! Extensão da atividade financeira do Estado. Pergunto: uma operação bancária realizada pelo gerente do Banco do Brasil em uma agência no exterior pode ser controlada pelo Tribunal de Contas da União? Gente, os integrantes da administração indireta do Estado submetem-se ao regime jurídico das pessoas de direito privado. Portanto, não faz sentido a prestação de contas ao TCU, a não ser quando houver dinheiro, bens e valores públicos a atos de administração que causem prejuízo ao Tesouro. Concluo, destarte, a jurisprudência firmada pelo STF, que somente admite a fiscalização das contas de entes da administração indireta nos casos específicos de dano ao erário. Então aí temos uma novidade. Quando a administração indireta guardar, gerenciar, administrar recursos públicos, o Estado vai controlar. O Estado desempenhará a sua atividade financeira. Agora, se essa administração indireta for regulada pelo direito privado, o Estado só estará controlando os atos praticados por tais entidades quando tais atos causarem prejuízo ao erário público. É a chamada extensão da atividade financeira do Estado. Wilson, e o conceito? Estamos chegando. Resumindo o que eu falei até agora, vamos ver. Conceituei as chamadas necessidades públicas, daí partimos para os meios que o Estado tem que buscar para a sua manutenção e entendemos o significado da atividade financeira do Estado, que consiste em obter receitas, criar o crédito público, que é o endividamento, não é? Gerir e planejar, que é o orçamento público, e despender os recursos, que é a despesa pública. Agora sim, direito financeiro. O direito financeiro é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Mais uma vez, é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. E é esse direito que vamos utilizar para regular legalmente todos os pontos a serem abordados ao longo desse curso. Direito financeiro. Gente, não confundam direito financeiro com direito tributário. Muita gente pensa ainda que o direito tributário é a mesma coisa que o direito financeiro, pois não é. Não é por quê? Não é por conta do objeto de cada ramo do direito. Eu acabei de mostrar que o objeto do direito financeiro é a atividade financeira do Estado. E aprendemos que a atividade financeira do Estado consiste em obter receitas, criar o crédito público, despender recursos, que é a despesa pública, e gerir e planejar esses recursos, que é o orçamento público. Já o objeto do direito tributário é tão somente os tributos. Ô Wilson, mas os tributos também não fazem parte da receita pública? É verdade, fazem parte sim. Mas a diferença é a seguinte: o direito tributário é o responsável pela criação, pela normatização da legislação tributária. Para se criar um imposto, para se modificar uma alíquota, para se ampliar uma base de cálculo, essas alterações deverão seguir as regras do direito tributário. Mas o tributo é a principal fonte de financiamento do direito financeiro. E onde entra o direito financeiro? Ele entrará na normatização da forma de se arrecadar o tributo que já foi criado pelo direito tributário. Então, gente, isso nos leva a quê? Nos leva a uma conclusão que nos seguirá até o final do curso e que as bancas cobram. Quando vocês encontrarem uma questão, uma certa dependência do direito tributário para com o direito financeiro, invalidem. Está errada a alternativa. Como assim certa dependência? Não estou entendendo. Imagine o seguinte, aí a banca, o imposto para ser criado
dependerá de prévia e expressa autorização de uma lei orçamentária X. Errada a questão, porque o imposto é objeto do direito tributário. E é o direito tributário quem vai autorizar, vai extinguir, vai criar, vai modificar. O direito financeiro não entra nessa seara, não. O direito financeiro vai entrar criando regras para a arrecadação de tributos que já foram criados pelo direito tributário. Entenderam? Para fixar, eu falo, mostro e a gente lê, porque dessa forma fixamos o que foi repassado. Vamos então. Diferença entre direito financeiro e o direito tributário. Não confundam, pois o direito financeiro estuda e disciplina juridicamente a atividade financeira do Estado, envolvendo as receitas públicas, expliquei, não é? As despesas públicas, os créditos públicos e o orçamento público. Já o direito tributário tem por objeto a disciplina jurídica de uma das modalidades da receita pública, que é o tributo. Feito isso, conceituando o direito financeiro, vamos agora evoluir, dentro ainda do primeiro ponto, aspectos introdutórios, para a necessidade da decisão política que o governante tem que tomar em prol da coletividade. E eu já falei que essa decisão política é o chamado orçamento público. Mas será que essa decisão política realmente é necessária? Será que a elaboração de um orçamento público é imprescindível para o desenvolvimento da atividade financeira do Estado e para o desenvolvimento de uma gestão pública? É sim. Chamamos isso de planejamento orçamentário. E para que vocês possam entender de forma embrionária, de forma iniciante, não incipiente, a necessidade do planejamento orçamentário, eu criei uma figurinha aqui e vou trabalhar em cima dela. Então vamos avançar para agora o planejamento orçamentário. A necessidade do planejamento orçamentário e a sua importância. Vamos lá. Planejamento orçamentário. Olha a figurinha aí. Temos, de um lado, nosso amiguinho, apontando e conversando para o gatinho que está em cima da árvore. Um breve diálogo vai acontecer. E a partir daí, eu vou explicar a necessidade e a importância do planejamento orçamentário. Vamos então ao diálogo. Pode dizer-me que caminho devo tomar? Isto depende do lugar para onde você quer ir. Respondeu com muito propósito o gato. Não tenho destino certo. Neste caso, qualquer caminho serve. Gente, o que isso quer dizer em relação à administração pública? Vamos supor que esse nosso amiguinho aqui é um gestor público, um prefeito. E esse caminho que ele vai percorrer é o caminho que levará à execução de suas atividades na prefeitura em prol da coletividade. Então, digamos que esse governante, ele começará a sua gestão pública sem tomar uma decisão política, sem elaborar um orçamento público. Então, ele pode seguir em frente, ele pode dobrar aqui à direita, ou poderá dobrar aqui à esquerda. Teremos um resultado a ser alcançado, caso ele fosse em frente, um outro resultado dobrando à esquerda e um outro resultado dobrando à direita. Na hora de o controle fiscalizar, o controle ele não terá conhecimento de como o gestor iniciou a sua gestão, iniciou a sua administração. Então, esse gestor realizará gastos e qualquer resultado a ser obtido nos gastos gerados pelo gestor será satisfatório, porque não há como comparar. Não há um marco inicial que demonstrou o seguinte, olha, inicialmente eu peguei assim a prefeitura, vou gastar tanto e vou deixar assim. Isso é o planejamento orçamentário. Agora, se esse gestor tivesse planejado, elaborado aqui um orçamento, e nesse orçamento ele vai falar, vai comunicar à sociedade e aos controles. Olha, peguei a prefeitura assim, vou seguir em frente realizando gastos
e no final o meu resultado pelo menos será esse aqui, com base nos gastos que eu venho a realizar. Essa é uma forma, gente, de transparência e também de controle e avaliação. A partir daí, o controle externo, leia-se Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, se houver, a partir daí o controle externo, ele terá como cobrar desse gestor a sua atividade. O que é que ele fez? Você disse que ia fazer isso e aquilo, gastou tanto e não fez nada. Mas essa cobrança só será possível se inicialmente houver o planejamento orçamentário. Encaixando essa ideia dentro do nosso sistema orçamentário, enquadrando o planejamento orçamentário dentro da nossa matéria, teremos no Brasil o chamado Sistema Orçamentário Brasileiro. E há uma característica importantíssima para o atual sistema orçamentário. Destaquei, vou mostrar uma passagem que eu retirei do Manual Técnico Orçamentário da União, onde conceituou, caracterizou o sistema orçamentário brasileiro da seguinte forma. Atualmente, o processo de integração planejamento-orçamento acabou por tornar o orçamento necessariamente multidocumental. Por que multidocumental? Quando eu voltar eu digo.